Fique de pé comigo e abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Se puder dar um pouquinho mais de volume na minha voz, ela está quase no finalzinho da bateria. Atos capítulo 17, nós vamos ler essas palavras do Evangelho segundo Atos, escrito por Lucas, e ele é o 5º livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Se você tem a Bíblia da Revo, está especificamente na página 1218. Verso 26, a palavra de Deus diz assim: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Verso 27, para que buscassem a Deus. Você pode dizer bem comigo: para que buscassem a Deus, se porventura, como tateando, o pudessem achar, ainda que todavia ele não esteja longe de cada um de nós. Eu quero ler mais uma vez o verso 27, para que buscassem a Deus, se porventura, como tateando, o pudessem achar, ainda que ele não esteja longe de cada um de vós. O tema da minha mensagem hoje é um relacionamento vivo com Deus. Um relacionamento vivo com Deus. Quantos estão com o coração aberto para a palavra do Senhor hoje? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós queremos pedir que agora, os próximos minutos, que nós vamos ouvir Tua palavra, o Senhor possa falar conosco. Eu oro, Deus, por uma atmosfera viva, cheia do Teu Espírito Santo, muito mais do que apenas informação, nós queremos revelação do Teu Espírito Santo. E eu oro, Pai, que o Senhor fale conosco hoje, usa a boca do Teu servo para comunicar, Deus, e que nós possamos abrir nosso coração, para que o Senhor possa, Deus, nos mover a essa busca, nos mover a esse lugar, onde nós temos intencionalidade e paixão em Te buscar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém bem alto comigo? Amém. Se assente na presença do Senhor e me dê de presente a sua atenção. Um relacionamento vivo com Deus. Relacionamento. A propósito, Deus não nos chamou para viver uma religião. Deus nos chamou para viver um relacionamento vivo com o Senhor. Falando sobre relacionamento, gente, existe algo que precisa acontecer para que todo relacionamento seja saudável, para que todo relacionamento seja bem sucedido. E duas coisas precisam acontecer: é investir tempo e investir intencionalidade. Você pode dizer essas duas palavras comigo? Diga: tempo e intencionalidade. Alguns dias atrás eu conversava com um casal que estava com um problema, e a mulher estava dizendo: pastor, eu vou te falar a real, esse meu marido aqui, ele não dá tempo para mim, o tempo inteiro ele está para lá e para cá, ele nunca tira tempo para nós. E nesse momento eu vi que o camarada está fazendo assim, ó. É louca, pastor. Eu falei: muito bem, sua oportunidade, se explique. Ele falou: pastor, eu passei sábado passado o dia inteiro com ela, sentado no sofá, a gente estava ali vendo um filme maravilhoso, vendo a TV. Ela falou: aí que está a questão, você não passou comigo, você passou com a TV. Eu falei: qual é o seu argumento agora? Ele falou: para isso eu não tenho, porque eu achei que eu estava com ela. O fato, gente, é que intencionalidade tem a ver com o quê? Atitudes, o qual você está se aproximando de uma pessoa, você está conectando com ela. Tempo é a maior moeda mais cara que você tem. A propósito, você pode usar seu tempo para ganhar dinheiro, mas você não pode usar seu dinheiro para comprar tempo. Quando você investe tempo com alguém, você está priorizando o relacionamento, você está sendo intencional com isso. E da mesma maneira, gente, que nós precisamos investir tempo com outras pessoas, por que nós achamos que muitas vezes com Deus nós não deveríamos ter tempo e intencionalidade? Por que nós achamos que podemos às vezes dar apenas 1 hora para o Senhor no domingo e passar a semana inteira assim? O relacionamento não seria saudável, o relacionamento irá morrer. Mas Deus não nos chamou para ter um relacionamento morto com o Senhor, Deus nos chamou para ter um relacionamento vivo. Quem pode dizer amém? Tempo com o Senhor. Quando eu era criança, eu era grande fã de uma formiguinha, a formiguinha mais querida do Brasil. Quem conhece a formiguinha esmilinguido? Você conhece? Não é maravilhosa aquela formiguinha que é gospel, que ama Jesus? E eu me lembro, gente, que eu acho que tinha 5 ou 6 anos, minha mãe me deu um adesivo da formiguinha esmilinguido. Ela falou: Mateus, aqui está a formiguinha, aqui está o adesivo, colhe aonde você quiser. Já havia se passado 2 anos,
e minha mãe me perguntou: aonde você colocou aquele adesivo que eu te dei, Mateus? Eu nunca vi em lugar nenhum. Eu falei: mãe, eu gosto tanto daquele adesivo que ainda estou decidindo onde vou colar. Ela falou: 2 anos? 2 anos você está decidindo? Eu: sim, mãe. E ela: por que você então não cola na sua janela? Eu falei: boa ideia. Minha mãe me ajudou a colar adesivo na janela do meu quarto. Todas as manhãs que eu acordava e eu abria aquela cortina, estava lá o adesivo dos milinguidos. Existia um relógio no meio. As mãos e os pés da formiguinha eram os ponteiros desse relógio, e a frase que estava escrita nele é: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Todos os dias que eu acordava estava lá a frase: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E esta é a razão, porque você não foi feito para coisas, você foi feito para Ele. Você foi feito para Deus. Nada neste mundo tem o poder para te completar, e eu te prometo isso. Você pode realizar seus sonhos, você pode sonhar com uma casa, com um carro, sonhos de vida, profissional, seja o que for. No exato momento que você cumpriu esse sonho, isso já não te completa mais, você está tentando buscar outra coisa. Mas a única coisa que tem o poder de nos completar é viver nesse relacionamento vivo com Deus. Quem pode dizer um amém bem alto? Quanto mais você anda com Jesus, mais entendimento você tem da necessidade dele em sua vida. E isso é incrível. O apóstolo Paulo está falando aqui para nós, nesse texto de Atos dos Apóstolos. A propósito, ele está dizendo que Deus nos criou com um propósito. Qual é o propósito? Ele falou: para que buscassem a Deus. Como? Tateando. A melhor maneira que eu encontrei até hoje de explicar esse verbo tateando é quando as mulheres perdem a tarraxinha do brinco. Elas começam a tatear urgente. Elas falam: onde é que está? Onde é que está? É o meu brinco preferido. Achei. Agora, alguém que está tateando, gente, não está numa busca desapercebida. Está empenhado, está procurando. Eu quero encontrar. E Deus está dizendo: Deus nos criou, nos colocou nos limites da habitação, ou seja, na face da terra, para que buscassem a Deus. É um empenho na busca, é uma diligência nessa busca. Ele diz: por mais que Ele não está longe de cada um de nós, porque Deus, Ele quer ser encontrado por nós. Mas nessa intencionalidade de buscar a Deus, de conhecer, é onde nós encontramos o real propósito e sentido da nossa vida, onde a presença de Deus, onde o relacionamento vivo com Deus completa o nosso coração. Eu não preciso de Deus porque eu vou morrer amanhã. Eu preciso de Deus porque eu vou viver amanhã. Algumas pessoas no momento da sua morte começam a dizer: eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso buscar o Senhor. Deixa eu falar para você, muito mais do que precisar de Jesus, porque você diz: eu não quero morrer, eu não quero ir para o inferno, eu quero ser salvo. Você precisa de Jesus porque você vai viver amanhã. E se você construir um relacionamento verdadeiro com Deus, você sabe que esse é o teu tesouro de maior valor. Mas eu não preciso de Jesus porque eu vou morrer amanhã. Mas fala de quanto eu preciso dele, porque eu vou estar vivo, e eu não sei viver sem Jesus. Algumas pessoas buscam a Deus só em momentos de aperto, momentos de final de vida. Eu nunca me esqueço, eu estava num avião em direção à América do Norte, estava com mais 2 amigos e não deu certo nas poltronas de a gente sentar junto. Meus 2 amigos iam sentar juntos e a minha cadeira ficou no outro, e eu pensei: isso vai ser muito chato, porque eu vou ter que sentar do lado de pessoas desconhecidas por grandes horas. Eu pensei: tomara que seja uma pessoa boa. E quando eu chego e eu sento ali, eu cumprimentei com o rosto, pensei: aqui estou eu. Eu abri um livro e eu estava lendo. Esse cara falou: você é cristão? Eu falei: opa, sou. Ele: eu notei pelo livro que você está lendo. Eu falei: ah, que legal, como é que é seu nome? Ele já começou aquele papo, e quem já viu que a gente, quando cristão, quando crente se encontra, é uma maravilha. Ele perguntou: de onde você é? Eu falei: sou da capital, do turismo rural. E ele: e eu falei: e você? E a gente já começa a conversar, a gente falar um com o outro, e não é incrível, gente, porque quem carregar a presença de Deus, você começa a compartilhar, e Deus já fez isso na minha vida, não sei o que, né? Você está andando de avião, não sei se já teve oportunidade, quando você olha pela janela, cara, você vê um céu. A Bíblia fala, gente, que os céus revelam a glória de Deus. Sabe aquela coisa maravilhosa assim? E eu falei para ele: não tem como Deus não existir, né, cara? Olha só, cara, que coisa maravilhosa.
E ele falou, pois é, a criação revela a glória de Deus. E aí tinha mais um cara sentado na poltrona com a gente, estava em 3. E ele falou, vocês 2 creem em Deus? A gente, sim. Eu pensei, será que tem mais um cristão aí? Eu falei, tu também é cristão? Ele falou, eu sou ateu. Eu falei, tinha que estragar. Tinha que ter um trigo ruim na poltrona, né? Sempre acontece, né? E aí a gente está ali conversando, não, está tudo bem, se você não crê, não sei, está bem, né? E a gente tentou semear uma palavrinha no coração dele. Eu falei, cara, mas creia, cara, Jesus te ama. Ele falou, não, eu prefiro acreditar nas teorias da evolução, darwiniana, etc, está tudo bem. Gente, quando a gente estava passando, acredito eu, pelo mapa do avião que tem na poltrona, exatamente em cima do Golfo do México, pensa num lugar lá para dar turbulência em avião. Lá é sempre inconstante, eu passei algumas vezes lá, sempre dá turbulência. Mas aquela turbulência foi demais, gente. Quando a gente estava passando por cima daquilo, o avião começou e uma tremedeira. E eu não sei quem já vivenciou uma turbulência, gente, que o avião está indo e ele faz uma queda assim, e segura. Rapaz, a alma sai do corpo. Você pensou, minha alma ficou e o meu corpo desceu. Gente, todo mundo daquele grito, um já começou a se benzer, ai meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Gente, eu falei, Jesus, que gelo na barriga, me cuida, Jesus. O cara que estava do meu lado é cristão, já falou assim também, Jesus, me cuida também. O outro que era ateu falou, será que também não dá de cuidar de mim? Eu falei, mas tu era ateu, atentado, quem que você quer que ele te cuide, você não acredita? Não, mas é tudo relativo, né? Nós podemos crer, né? Porque tem gente que na hora do aperto, ela quer crer em Cristo. Mas olha a frase, eu não preciso de Deus porque eu vou morrer amanhã, eu preciso dele porque eu vou viver amanhã. E Jesus fala isso de que forma? João capítulo 15, conecte comigo. Jesus fala assim, conhecido como a parábola da videira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Da mesma maneira que um ramo não pode permanecer vivo sem estar conectado à videira, vocês não podem ficar vivos se não estiverem ligados a mim, porque sem mim vocês nada podem fazer. Gente, quando a gente começa a reconhecer que sem a presença de Jesus a gente não pode fazer nada, gente, sem a presença dele, sem a vida dele em nós, o que nós somos, nós precisamos de Jesus a cada dia. E esse relacionamento vivo, essa necessidade de entender a dependência que nós temos por Deus, em dizer, Deus, eu preciso te buscar. Jeremias capítulo 29, verso 13 nos fala, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês buscarem de todo o coração. Querido, tem uma condição para que eu e você encontramos ao Senhor, não é buscar de qualquer maneira. Atos fala, como tateando, Deus está falando, quando for de todo o coração. Isso fala o quê? De uma intencionalidade, de investir tempo, de investir esforço nisso. Eu amo quando Davi no Salmo 27, verso 4, ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua formosura. Davi é o rei, é a pessoa mais importante do império, com muitas responsabilidades, com muitos também privilégios. Ele pode fazer qualquer coisa, estralar seus dedos, e seus servos fazem o que ele pede. Mas esse cara está cativado por uma coisa. Ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, tem uma coisa que eu buscarei. Não é o conforto da minha vida, não é sonhos realizados, é estar na presença de Deus. Davi está apaixonado pelo Senhor, você sabe por quê? Porque um dia que você constrói um relacionamento vivo com o Senhor, cara, é um caminho sem volta. Só isso vai te completar. A propósito, você lembra quando Jesus estava aqui? A Bíblia fala que certa vez Jesus dá um discurso muito duro para a grande multidão. Jesus fala, então vocês estão aqui porque eu posso fazer por vocês, porque eu multipliquei pães e peixes, porque eu curo enfermos, pelo que as minhas mãos podem prover para vocês estão só por isso? E Jesus fala, quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não pode estar comigo, Jesus falou. Acredite, Jesus não estava falando a respeito de canibalismo, mas o que Jesus estava falando, sabe o que era? Ele está dizendo, você precisa, se quiser caminhar comigo, andar num alto nível aliança. E aí a Bíblia fala que muitos deixaram Jesus, muitos abandonaram Jesus. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês também querem ir? Vocês também querem ir embora? Pode ir. E Pedro, ele olha para Jesus e fala, Jesus, para onde a gente vai, se só tu tens as palavras de vida eterna? Cara, em outras páginas, Pedro está dizendo, sabe o que? Jesus, para onde a gente vai? O que vai ser da gente?
Não tem sentido a vida sem ti, Jesus. Uma vez que a gente te encontrou, nada mais vai satisfazer o nosso coração, porque Deus nos criou para um relacionamento vivo com o Senhor, e quando nós encontramos esse relacionamento vivo com o Senhor, isso completa o nosso coração. Quantos podem dizer um amém aqui? Amém. Agora conecte com isso. A maneira como eu vejo a Deus determina a maneira que eu desfruto de Deus. Você desfruta de um relacionamento com Deus? Muitos aprenderam errado. Muitos apenas aprenderam uma religião, uma tradição, algo morto, algo sem vida. Mas Deus não nos chama a isso. Eu sobrevivi à religião. Quem conhece a minha história, eu cresci num lar cristão, e isso foi extraordinário, Deus plantou amor no meu coração, mas muitas das reuniões que eu ia, eu não entendia, eu estava lá por obrigação, até que um dia eu encontrei um relacionamento vivo com Deus, mas até então era uma religião para mim, uma tradição, eu preciso cumprir algo, se eu não for vai ficar feio. Eu já contei muitas histórias para você que às vezes eu não tinha nem opção, ou ia, o pai quebrava o cambal. Mas o fato, sabe qual é, gente? Quando apenas é uma religião para você, vai ser morto e sem vida. Mas sabe o que Davi está dizendo? Eu quero contemplar a beleza do Senhor, porque se você tem um relacionamento vivo com Deus, cara, você vai ver a beleza do Senhor, e o dia que você aprende a ouvir a voz de Deus, mas nenhuma outra voz te completa, apenas Deus tem sentido na sua vida. Isto é, viver um relacionamento vivo com o Senhor. Eu quero dizer para você hoje, que o teu relacionamento com Deus não foi criado para ser alguma coisa morta, vazia ou morna, mas Deus te chamou para um relacionamento vivo. Quem pode dizer amém bem alto? Amém. Agora a questão é como viver isso? Como viver esse relacionamento vivo com o Senhor? Talvez você possa dizer, pastor, eu quero esse relacionamento vivo, como que eu faço? Aqui está o ponto, vamos juntos. Sobre ter um relacionamento vivo com o Senhor, a primeira coisa é: pureza me leva para mais perto de Jesus. Você pode dizer de forma didática comigo? Diga: pureza me leva para mais perto de Jesus. Ouça, a nossa capacidade de desfrutar a Deus está atrelada com o nosso caminhar no dia a dia em santidade e pureza. Deus é santo, e a palavra de Deus fala: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou seja, quem vai estar na companhia do Senhor? Quem tem mãos limpas e tem um coração puro. Conecte o raciocínio lógico. Você não consegue ser amigo ou andar com alguém que tem valores muito diferentes de você. É por isso que eu digo, os maconheiros andam com os maconheiros, um tira a erva, outro enrola, outro fuma. É por isso que eu digo que os cachaceiros andam com os cachaceiros, um abre o velho barreiro, outro serve, outro toma. E por isso que eu digo que quem ama a Deus anda com quem ama a Deus. Quem está indo para um relacionamento com Deus ama caminhar com pessoas que andam no relacionamento com Deus. Por quê? Você não consegue andar com valores diferentes. Agora a questão é: Deus é santo. A palavra de Deus fala que nele não existe trevas nenhuma, que ele nunca conheceu o pecado, que nada no Senhor é mal, tudo é bom. E se eu e você queremos caminhar com o Senhor, o chamado para nós então é viver também uma vida de dedicação à santificação e à pureza, porque novamente, você só desfruta do Senhor se você caminha em pureza e santificação. Você não vai ser esquisito para você estar com Deus. O apóstolo Pedro nos fala assim, em 1 de Pedro capítulo 1, verso 15: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem. Você pode tocar alguém perto de você e diga: seja você também santo em tudo o que fizer. O que é ser santo? O que é viver uma vida de santidade? Viver uma vida de santidade é viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Obediência é igual santidade. Em João capítulo 14, Jesus fala a respeito disso. Nós vamos aprofundar a fundo. Me dê seus olhos de presente aqui na tela. Em João 14, 21, Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Conecte. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a Ele. Jesus está dizendo o quê? Que quem ama o Senhor vai ter os mandamentos dele e obedecer. Eu costumo dizer, gente, que a maior expressão de amor a Deus é obediência. E agora Jesus fala: e aquele que me ama será amado de meu Pai. Gente, esse é o fato. Jesus não está dizendo que apenas Ele vai nos amar se nós obedecermos ao Senhor. A verdade é que a palavra de Deus fala que nós ainda éramos inimigos de Deus e Deus já nos amou.
Essa semana, conversava com um cara que ele recém começou o meu grupo de GPS, e ele falou: pastor, eu era aquele cara que fazia piada o tempo inteiro com quem era na igreja, eu era um inimigo, eu resistia, eu odiava esse negócio de igreja, eu dizia, são tudo careta. E ele falou: olha onde eu estou hoje aqui, pastor, eu estou aqui, graças a Deus, Deus me alcançou e mudou minha maneira de viver, mas antes, nós éramos inimigos de Deus, e a palavra de Deus fala que ao seu tempo, Deus morreu por nós. Então a expressão de Jesus dizendo que aquele que obedece ao Senhor seria amado por Ele e pelo seu Pai, não está falando, gente, que Deus só vai nos amar se a gente fizer tudo certinho, se a gente se for em santidade, então Ele nos ama, senão não. Mas o que Ele está falando? De um Deus, gente, que é capaz de reconhecer a nossa atitude de querer agradar ao Deus, e Ele se alegra com isso, porque uma coisa é Deus chamar, outra coisa é você agradar a Deus. A pergunta é: você agrada a Deus? E no final do texto ele fala, Jesus fala: e aquele que me ama, eu o amarei e eu me revelarei a ele. Jesus está dizendo: quem me obedece, eu vou me revelar a ele. Aqui está o porquê, porque santidade gera intimidade. Se você obedecer ao Senhor, se você viver uma vida de santificação e pureza, eu prometo para você, Deus mesmo vai se revelar a você. Se você não quiser caminhar em santificação, em pureza, eu não estou falando sobre você ser perfeito, nunca pecar, acredite, você está olhando para um grande pecador, mas você não consegue desfrutar de Jesus até que seu coração tenha a intencionalidade, porque santidade me faz caminhar mais perto de Jesus. Mas a propósito, a religião sem relacionamento não gera mudança, e quando eu caminho com Jesus, a mudança acontece no meu coração, porque Deus então nos chama a esse lugar de caminhar com Ele e nos santificar. Eu sou do tempo, gente, que o evangelho ainda não estava tão viralizado, e o Brasil cada vez mais cresce o número de evangélicos. Eu nem gosto desse termo, mas cada vez mais vem aumentando de forma significativa no Brasil, e a minha preocupação é porque, por mais que tenha aumentado, não temos visto uma real mudança na sociedade. E talvez isso, gente, porque muitos têm se encontrado com uma religião e não de fato com Jesus, muitos têm se encontrado com uma igreja, mas não de fato com um verdadeiro Jesus. Eu costumo dizer, gente, que antigamente o número de cristãos era menor, mas o testemunho era melhor. O camarada era capaz de ver um camarada dizer: cara, aquele lá, vocês lembram a expressão, é crente. Por quê? Porque usava saia e cabelo grande? Tirei isso para você, talvez não. Nós aqui na nossa igreja, nós não temos usos e costumes. Eu acho de forma tão incrível como a palavra de Deus fala, Deus muito mais do que estar querendo olhar o nosso exterior, Ele está olhando o nosso interior. Mas eu diria para você, querido, o testemunho é melhor. E o triste hoje, gente, é que talvez a gente vê um volume maior de crentes, mas menos impacto, porque o testemunho é menor. E a pergunta é: pastor, por quê? Porque eu acredito, gente, que muitas pessoas se encontraram com uma religião, e religião não muda ninguém. Religião não gera mudança, mas um relacionamento vivo com Deus transforma de verdade uma pessoa. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio ainda, a rapaziada começou a criar o hábito de levar revistas pornográficas na aula, e quando eles estavam lá, eles abriam a revista pornô, e eu sabia, se santidade gera intimidade com o Senhor, eu preciso proteger meu relacionamento com Deus, porque eu construí algo, e eu não quero ser besta de perder isso que eu estou caminhando com o Senhor, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, o profeta Isaías fala. Então eles estão lá olhando a revista pornográfica, eu estou no outro lado, de vez em quando eu falava: ô Mateus, vem aqui ver também as mulheres peladas. E eu dizia: rapaziada, obrigado, mas eu não vou, eu estou com outros valores dentro do meu coração. Por que tu é viado? Eu dizia: graças a Deus não sou viado, não morremos desse mal, minha vontade era ver essa revistinha de capa a capa aí. Mas se pureza me leva para perto de Jesus, cara, como eu vou trocar o meu relacionamento com Deus? Quem está entendendo diz amém bem alto? Amém. Tinha mais um camarada que supostamente, o camarada também era cristão, e aí um dia ele estava lá com o olhão na revista pornográfica junto com a rapaziada, e um falou para ele: ô, tu tem que sair daqui porque tu vai na igreja. Eu falei: não, velho, os caras estão pregando pro cara, que coisa. Mateus, você está julgando ele? Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você se encontrou apenas com uma religião,
não vai fazer sentido para você proteger o relacionamento que você tem com Deus. Não vai ser sentido para você, jovem, se guardar na tua adolescência, porque apenas você está indo à igreja, uma religião. Não tem sentido eu honrar a Deus e não trair minha esposa, porque é apenas uma religião. Mas se você construiu esse relacionamento, é como Jesus falou, o evangelho é como aquele tesouro no campo, que alguém encontrou, vende tudo que tem. O que é isso? É a grande troca. Você larga a velha vida para pegar agora a vida que Jesus tem, o tesouro no campo é Jesus. Como que eu não cuidaria desse relacionamento? Então é por isso que eu quero me santificar e caminhar com Jesus. Pureza e santidade me levam para mais perto do Senhor. Eu quero profetizar na nossa vida, gente. Deus está nos ensinando a sermos obedientes e caminharmos em santificação com o Senhor. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Vamos avançar, e esse é o meu segundo ponto no relacionamento extraordinário e vivo com Deus, porque aprendendo a amar a sua palavra. Você pode dizer bem alto, me diga: aprendendo a amar a palavra de Deus. Ouça, não tem como você ter um relacionamento profundo com Deus e você ter um relacionamento raso com a sua palavra, cara. A Bíblia não é apenas um livro, não é um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quando você está lendo as Escrituras, Deus, Ele fala contigo. De vez em quando, vez ou outra, eu encontro um cabeção que fala: pastor, Deus fala com todo mundo, menos comigo. Eu falo: por quê? Não sei também. Eu pergunto: você está lendo a palavra? Querido, eu não tenho nenhum problema com Deus falar ao nosso coração. Eu vou te falar para você, muitas vezes eu tenho discernimento, cara, e Deus fala comigo diretamente, de forma extraordinária. Mas deixa eu falar para você, a principal maneira que Deus fala comigo ainda é através da sua palavra. Eu não tenho nenhum problema com experiências pessoais, com uma conexão tão poderosa com Jesus, que Ele fala sempre contigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, gente: a revelação de quem Cristo é, de quem Deus é, está na sua palavra. E se nós queremos caminhar com Jesus, nós precisamos ter um relacionamento mais profundo com a palavra de Deus. Nos dias de hoje está uma moda de irmos a nutricionistas, vermos que vitamina está faltando no corpo, então dizem para você: vá lá e tome uma injeção de B12, e muitos melhoram. Vá lá e suplemente vitamina D, e muitos fazem. Querido, está faltando algo na vida espiritual dos cristãos. É uma vitamina que falta, a vitamina B, a vitamina da Bíblia. Porque, cara, quando a vitamina B entra em você, quando a palavra de Deus entra em você, teu coração, gente, anima com o Senhor, tu vive bem com o Senhor. E muita gente, eu suspeito que nos dias de hoje até verem a leitura bíblica como algo opcional. Será que eu vou ler hoje ou não vou? Será que eu vou ler? E não tem, gente, como você ter um relacionamento vivo com Deus sem ter um relacionamento profundo com a palavra. Eu prometo, gente, ter um relacionamento com Deus vai morrer se você não conhecer, se você não ler as Escrituras. A palavra de Deus faz duas coisas extraordinárias com a nossa vida. A palavra de Deus nos santifica e ela nos prospera. Você pode dizer bem alto comigo, diga: santifica e prospera. João capítulo 15, verso 3, Jesus fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Querido, a palavra santifica você. Pastor, eu quero caminhar em maior pureza, em maior santificação. É impossível sem a palavra. Quando você tem a palavra no seu coração, você se santifica. Efésios capítulo 5, verso 26, a fim de santificar a igreja, tendo purificado com um lavar de água por meio da palavra. A palavra lava a nossa vida. Eu amo quando Davi no Salmo 119, ele faz uma pergunta: como poderá o jovem manter puro o seu caminho? A propósito, estão levando as revistas pornográficas, agora não tem mais revistas, agora apenas com um clique no celular, você tem acesso inimaginável à pornografia, a coisas erradas, ilícitas e ideologias erradas. Como que no meio de tudo isso, o jovem poderá manter puro o seu caminho? Ele está falando jovem porque talvez ainda não tem a identidade, os posicionamentos bem definidos. Como? Davi mesmo responde, ele fala: eu guardei, escondi tua palavra no meu coração, Deus, para não pecar contra ti. Porque se tu tem a palavra de Deus, irmãos, isso santifica você, isso muda a sua vida, os seus padrões, e a palavra de Deus não apenas nos santifica, mas ela nos prospera. Quantos aqui você quer ser próspero em tudo que você faz na sua vida? Guarde a palavra de Deus. Moisés estava morto, então Deus levanta um novo líder para conduzir a nação de Israel, que estava peregrinando do Egito até uma terra prometida. Você conhece a história. E quando quando Josué substitui Moisés, Deus fala com ele:
Josué capítulo 1, verso 8, Deus mesmo fala com Josué e fala: Josué, não te aparte de ti, da tua boca o livro desta lei, mas medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido. Cara, quando você observa a palavra de Deus, quando você cuida em fazer do jeito que Deus fez, você vai ser bem-sucedido. Mateus, meus relacionamentos nunca são bem-sucedidos, sempre dá na trave. Observe se você está fazendo de acordo com a palavra de Deus. Mateus, minha área financeira sempre é um caos. Observe se você está fazendo segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos prospera. Salmo 1, eu não preciso ler para você, porque eu decorei quando era adolescente, fizemos um rap do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Será comparado a uma árvore que está plantada junto à corrente das águas, jamais secará, e no devido tempo dará o seu fruto. Quem quer dar fruto para o Senhor? Amém. Quantos querem que sua vida dê muito fruto? Amém. Observe a palavra de Deus. A palavra de Deus me santifica e ela me prospera. Sem a palavra de Deus é impossível ver um relacionamento vivo. Mas está aqui o meu terceiro ponto, que viver um relacionamento vivo com o Senhor tem a ver com oração, o lugar onde Deus consegue de mim o que Ele precisa. Você pode dizer bem alto essa palavra comigo? Diga: oração. Oração, gente, é o combustível da vida espiritual. Todo mundo que não ora vai cair na fé, cedo ou tarde. Se você não orar, o inimigo vai roubar você da sua caminhada com Jesus. Agora, oração, gente, não é apenas o lugar que eu oro e faço pedidos para Deus e eu consigo algo de Deus. A propósito, Deus responde nossas orações. A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que buscam, quantos creem em nome de Jesus. Mas oração não é apenas você conseguir algo de Deus, Deus responder a tua oração. Mas oração, gente, Deus consegue de nós aquilo que Ele quer. A frase é: oração não muda Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas oração, gente, muda você. A oração, gente, gera um ambiente de transformação na nossa vida. Quando você começa a orar, algo começa a ser transformado dentro de você. Então ouça aqui: pouca transformação é pouca oração, muita transformação é muita oração. Quando você ora, Deus transforma você na imagem do seu Filho Jesus. E oração, gente, é a única evidência que realmente Deus está fazendo a obra dele na nossa vida. Ouça algo poderoso aqui: você pode pregar em pecado, sabia? Você pode cantar em pecado, você pode servir e ser um voluntário na igreja em pecado, você pode ler em pecado, mas tem uma coisa que você não consegue fazer em pecado, cara: é orar. Se tu vai orar em pecado, cara, o Espírito Santo começa como um espelho mostrar na sua vida: eu quero transformar isso em você, eu quero mudar isso. Você começa a se quebrantar e Jesus começa a transformar você, porque quando você ora, a luz do Senhor começa a brilhar em você. A oração, a gente nos expõe a um estado de transformação do nosso caráter. Uma pessoa que tem uma vida de oração, gente, é uma pedra no sapato de Satanás. O diabo não tem medo de pessoas que vêm à igreja, por mais que é maravilhoso, é um princípio que nós estejamos aqui. O diabo não tem medo de pessoas que conhecem muito, embora seja um grande princípio. Eu acabei de pregar para você que uma fé que não tem conhecimento da palavra é uma fé rasa, mas ele não tem medo de quem sabe muito. O diabo tem medo de quem ora. Porque quando você ora, o inimigo começa, nesse momento, gente, perder espaço na sua vida, porque Deus, Ele começa a transformar o seu caráter, a sua vida. Você vai se tornando mais parecido com Jesus. Querido, quando eu e você nos expomos à presença de Jesus, acontece um ambiente de transformação em nós. Esse final de semana, cara, a gente teve o retirinho do ADLs. Nós combinamos com a galera de sentar aqui na frente, eles estão animados. Gente, eu vou falar uma coisa para você, eles podem confirmar isso. Cara, que presença de Deus esse final de semana naquele lugar, velho. Cara, na sexta-noite já eu senti assim, cara, que Deus pegou tipo um martelo, assim, uma marreta, assim, bateu no coração de todo mundo. Eu vi aqueles jovens de joelhos se quebrantando, dizendo: Jesus, eu quero entregar minha vida para Ti, eu quero viver para Ti. Querido, eu me recuso a nós perdermos essa geração para o mundo.
Perdemos essa geração para o diabo. Eu tenho declarado, os adolescentes vão ser cheios do Espírito Santo, cheios de santidade, cheios de vida. Talvez no mundo, gente, mais difícil de se crescer com linha reta, com princípios e valores, eles são bombardeados como nunca. Tem uma geração, cara, que está crescendo na presença de Deus, e a presença de Deus nos transforma. Sabe, de manhã, cara, quando eu cheguei lá, cara, a presença de Deus era tão forte, nós estávamos lá, era tão forte, eu não conseguia conter o choro, eu me quebrantava na presença do Senhor, eu dizia: Jesus, Tu estás aqui, e lembra que eu falei para você, essa presença, querido, nos transforma, nos muda, nos faz mudar quem a gente é, porque quando você está nesse lugar de oração, exposto à presença de Deus, acontece transformação. A gente recebeu no WhatsApp um feedback de um pai, eu quero mostrar para você. Eu não sei quem é ele, eu não conheço, me encaminharam a mensagem, mas ele mandou um áudio, eu gostaria de mostrar para você isso. Obrigado, pessoal, pelo dia que vocês proporcionaram para o meu filho, foi muito maravilhoso. Ele voltou muito feliz de lá, e eu também fiquei feliz, porque ele foi muito bem recebido por essa criança, mesmo ele não fazendo parte do grupo, né, porque ele só vai na igreja com nós, mas não participa. Voltou com uma mentezinha bem sadia, bem tranquila, bem feliz. Obrigado por o que vocês fizeram por ele, que Deus abençoe vocês. Você ouviu o áudio do pai? Voltou com uma mentezinha bem sadia, bem tranquila. Em outras palavras, ele não sabe expressar o que ele está dizendo. O cara foi transformado, bro. Eu mandei um filho, voltou outro. Sabe por quê, gente? Quando você se expõe à presença de Deus, Deus transforma a sua vida. Amém. E é esse ambiente, igreja, que nós precisamos estar, na presença do Senhor. Talvez esse pai está pensando: maravilha, já voltou outro. Faz o Pix agora. Estou brincando, gente. Retirinho dá uma despesa, uma ré na igreja financeira violenta. Não tem nada melhor do que investir em pessoas, gente. Nossos recursos, nossas ofertas, nossos dízimos, nossos recursos são para abençoar pessoas. É por isso que a gente é generoso na casa de Deus. Mas o ambiente de oração, querido, qual eu quero chamar a nós como igreja, nós precisamos entrar nesse lugar de paixão pelo Senhor. Esse ano de despertar, e aqui está a reta final, porque esse ambiente não é apenas de oração, mas é um ambiente também de jejum. Você pode dizer beato comigo, diga jejum. Querido, o jejum mata a nossa carne. Todo mundo, todas as vezes que você está jejuando, em outras palavras, você está dizendo o que o João Batista falou: convém que Jesus cresça e eu diminua. Cara, o jejum mortifica a nossa carne. Tu quer vencer o pecado, tu quer santificar, entre numa vida de jejum. O jejum vai mexer conosco. Não apenas benefícios naturais vai ter para nós vamos perder às vezes alguns quilinhos, acontece autofagia nas células ruins, cancerígenas começam a morrer e novas células nascem. Teríamos tempo aqui para falar, gente, muitos benefícios que o jejum faz, mas o nosso propósito, cara, ainda é muito maior que isso. Nosso propósito é: Jesus, eu estou jejuando para que eu me torne sensível e que a minha vida seja transformada por Ti. O jejum não muda Deus, o jejum muda a gente, cara. E aqui que eu estou convocando a igreja, terças-feiras será o dia oficial de jejum da nossa igreja Revo Church. Eu quero motivar você, coloque na sua vida, Mateus, até quando? Até Jesus voltar. Se você consegue fazer 24 na água, legal, 18 na água, legal, 15 na água. Pastor, eu sou fraquíssimo no jejum. Comece a fazer no modelo de Daniel, frutas e legumes, mas mergulhe em intencionalidade com o Senhor. Comece a girar na sua vida um ambiente de oração, se expor à transformação. Existe uma urgência na nossa geração, queridos. Uma geração que está se perdendo, uma geração que está indo para o inferno, e ao mesmo tempo a volta do Senhor se aproxima. Igreja, nós precisamos despertar e vivermos o propósito para o qual nós estamos vivos. O propósito do Revo Church para o qual nós estamos aqui nessa cidade chamada Lages, capital do turismo rural. E cumprimos o comissionamento do Senhor. Eu quero terminar despertando você para a fome, para essa busca.
Querido, não tem nada mais prioritário na nossa vida do que buscar a Deus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, Jesus, nada mais vai me completar, nada mais vai me satisfazer. E Gênesis capítulo 5, 24 é uma das histórias mais preferidas que eu tenho na Bíblia, por mais que temos tão pouco informação ou pista sobre isso, mas fala sobre um homem com nome esquisito chamado Enoque, que diz que ele andou com Deus, e ele não apareceu mais, porque Deus tomou ele para si. Um homem que buscava tanto a Deus, queria tanto estar com Deus, que Deus falou: tu quer vir comigo? Então puxou com o corpo e tudo para cima, meu irmão. O cara não experimentou morte. Por que Enoque está tão apaixonado por Deus? Por que Davi está tão apaixonado por Deus? Porque a gente foi criado, irmãos, para buscar a Deus. Não deixe que a distração, não deixe que esse mundo roube você do teu foco, cara. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você realize sonhos, tenha uma família maravilhosa, um trabalho, alcance sonhos materiais, que Deus abençoe você, cara. Mas a gente está vivo para algo maior, você sabe? A gente existe para buscar ao Senhor. Essa vida passará como um piscar de olhos, um estralar de dedos, querido, mas o que eu e você construímos com Jesus no lugar secreto, isso aqui é eterno para sempre. Hoje eu quero dizer em nome de Jesus, que nós possamos, igreja de Jesus, construir um relacionamento não morto, mas vivo com Deus, um relacionamento de intimidade, de caminhar com Ele todos os dias, que o nosso relacionamento possa ser vivo com o Senhor. Se você recebe essa palavra, diga amém bem alto onde você está. Fique de pé para a gente orar. Eu acho que meus últimos fôlegos estão acabando aqui de hoje.